Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa TV Araxá Educa. Aula de matemática para o 6º ano, professor Alírio com vocês. Comparação de números decimais. Nós entramos naquela parte, nós vamos falar de números decimais, operações com números decimais, ok? Lembrando, a gente já falou sobre números decimais, né? Lá no começo do ano. Quem são os números decimais? Números decimais são numerais que se usa uma vírgula, indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das décimas ou casas decimais, certinho? Ou seja, resumindo, são os números que têm vírgula, né? Vírgula, décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Trouxemos aqui para vocês alguns exemplos. 0,5, né? 8,01, 2,75. Vejam bem que esse daqui tem uma diferencinha, ele tem um R, um cifrão e um valor. Ora, isso aqui é a representação do nosso sistema monetário, nosso dinheiro, né? Então aqui é uma representação, R$ 54,80, né? Duas casas, 100. Ali eu tenho 3 casas, 1 inteiro e 4 milésimos, né? Aqui eu tenho 378,1574, 4 casas decimais, 4 casas, enfim, as casas são muitas. Para nós do 6º ano, nós vamos trabalhar até a 3ª casa, tá? Vamos trabalhar, operar, mas existem mais casas sim, tá? Eu destaquei aqui para vocês, ó, o dinheiro. Esse é o decimal que a gente mais vê todos os dias, nós estamos envolvidos, vê na televisão propaganda, vê reportagens, notícias, preço do combustível, todos estão relacionados com dinheiro, tá? A propaganda daqueles folhetos que a gente recebe na casa da gente, fazendo promoção do supermercado, as frutas, né? Maçã, R$ 3,99 o quilo, laranja, R$ 1,98. Enfim, é o nosso dia a dia, está presente no nosso dia a dia. E a gente, para nós trabalharmos, né, ou fazermos essa negociação, o comércio, ele é movido através do dinheiro. Bom, se eu falar em R$ 10, R$ 5, R$ 10, R$ 50, nós estamos falando de números inteiros. Então, por isso que eu trouxe as moedas para vocês. Então, as moedas, essas sim, essas representam a parte decimal do nosso dinheiro, do nosso real. Então, o que significa 5 centavos, né? Então, 0,01, ó, a segunda casa, significa 1 centavo. Então, R$1 é dividido em 100 partes. Esse é o padrão do atual sistema monetário brasileiro. Então, nosso dinheiro é dividido, né? O real é dividido em 100 partes. E a menor parte seria 1 centavo. Uma parte de um total de 100, tá? Aí nós temos a moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Nós também temos a moeda de 1 centavo, mas ela está meio sumida de circulação, né? Então tá aqui, ó, 1 sobre 100, 0,01. 1 centésimo, né? Ou 1 sobre 100, quer dizer, dividimos o nosso dinheiro em 100 partes e pegamos uma parte, representando em dinheiro 1 centavo. Tá, se eu falasse assim para vocês, eu tenho 99 centavos, mais 1 centavo é igual a quanto? Não é igual a 100, professor? Sim, aqui ó, 99 mais 1, ó o número 100 aqui, só que ele está separado pela vírgula. E é esse assunto que nós vamos tratar hoje. Como é que eu faço para movimentar essa vírgula? Como é que eu faço para comparar dois números decimais, ok? Então vamos lá. 5 centavos, né? Aqui ó, como é que eu represento? Então tá lá, 0,05. 5 centavos, é a segunda casa, né? Ó, da segunda casa. 0,10 ou 10 centavos, né? Ó, 10 de um total de 100. 25 de um total de 100, 50 de um total de 100 e 100, mas vamos dizer assim, R$1, né? Como é que eu represento isso na forma de fração? Né? 5 sobre 100, 5 centésimos, 10 sobre 100, 10 centésimos, né? 25 centésimos, 50 centésimos e 1 inteiro. 100 sobre 100, 1 inteiro, tá bom? Então, 1 sobre 10, 0,1 décimo, 1 sobre 100, 0,01, 1 centésimo, e 1 sobre 1000, 0,001, 1 milésimo. Reparem para vocês verem, dividido por 10, uma casa, dividido por 100, 2 casas decimais, dividido por 1000, 3 casas decimais. Eu trouxe para vocês, por exemplo, o número
1423,589. Como é que é a leitura, né? Como é que seria a leitura desse número? 1423 inteiros, 589 milésimos. O nome que a gente vai dar é da última casa. A última casa, o 9, está na terceira casa. A terceira casa é milésimos, então 589 milésimos. Vamos ver aqui o diagrama, né, mostrando isso aqui, ó. Então, antes da vírgula, nós chamamos que é a parte inteira. Após a vírgula, é a nossa parte decimal. Primeira casa, depois da vírgula, são os décimos. Segunda casa, são os centésimos. E a terceira casa, são os milésimos. Para cá, né? Para cada vírgula, né? A primeira casa representa as unidades, a segunda casa representa as dezenas e a terceira casa as centenas. E a última casa, professor? Unidades de milhar. Ah, nós já estudamos sobre isso. Eu já sei essa parte aí. Que bom. A gente está fazendo uma revisão para começar o assunto que a gente precisa. Tá lá, ó, que legal. Quadro posicional. Vocês lembram do quadro posicional? Nós temos para cada vírgula, então, a parte inteira, para lá da vírgula, a parte decimal. Ok? Unidade, dezena, centena, para lá, décimos, centésimos e milésimos. Não só é importante a gente entender os números, mas também saber falar sobre eles, né? A descrição desses números. Então, tá lá, ó, 3 aqui, né? Ó, eu coloquei na parte inteira azul. Na parte decimal, estamos usando a cor vermelha, tá bom? Só um critério que eu usei. Então, tá aqui, ó, 3,5. Que número que é esse? 3 inteiros, porque está antes da vírgula, e 5 décimos. Vamos pegar um outro exemplo. Você vai falar assim para mim, professor, 0,27 não tem parte inteira. Como é que eu vou ler? Ele não tem a parte inteira, então a gente não vai falar da parte inteira. Vamos falar só da parte decimal. Olha, eu tenho 2, eu tenho 7. O 7 está na casa dos centésimos, então eu vou ler 27 e a casa onde ele está parado lá na frente, centésimos. É assim que a gente faz a leitura. Vamos ver um outro exemplo onde eu vou pegar as 3 casas ali, ó. Eu tenho aqui, ó, 800,416. Como é que eu faço a leitura desse número? Então, 800 inteiros para cada vírgula, tá? E depois, não terminou em milésimos? Então, a leitura que eu vou fazer, 416 tem um errinho aqui, hein? Desculpa, professor. Milésimos, tá? Passou. Desculpa, mas 16 milésimos, tá bom? Tem que corrigir aqui. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, 8,09. Então, 8 inteiros e 9 centésimos. O de baixo, 13 antes da vírgula, 701 depois da vírgula. Então, 13 inteiros e 701, aqui, ó, milésimos, que nós estamos lá na frente, tá? E aqui, 254,066. Então, 254 inteiros antes da vírgula. E depois da vírgula, ora, a última casa que manda é o milésimo, né? E ela que eu vou dar o nome. Então, 66 milésimos. Ok? Vamos lá. Compara os números decimais a seguir e diga quem que é o maior. Vamos aprender a fazer a comparação. Eu tenho 23,49 e 23,480. Quem que é maior? Ora, o que a gente ensina, o que a gente acha mais prático, o modo mais prático de fazer é o seguinte. Nós vamos comparar primeiro, ó, igualar as casas após a vírgula, tá? Esse aqui tem 2 casas, eu vou dar mais um 0 para ele. Posso colocar um 0? Pode. Não faz diferença. O 0 lá na frente não vai fazer diferença. Então, fica 23,490 e 23,480. Se vocês repararem, a parte inteira é a mesma, não é? O que vai diferir, não, a diferença aqui para nós é a parte decimal. Tenho 490, 480. E é essa parte que nós vamos comparar. Então, eu vou falar assim para vocês. Comparamos a parte decimal. 490 e 480. Quem que é maior? Ah, professor, aí ficou fácil, né? 490 é maior? Bom, como 490 é maior, concluímos que 23,49 é maior que, ao símbolo de maior, né? Maior que 23,48. Esse exemplo foi fácil, professor. Vamos ver mais um? Vamos sim. Ó, apareceu um 0 aqui no meio. Eu tenho 37,017 e 37,02. Quem que é maior, né? Vamos lá. O que eu faço? Igualamos as casas após a vírgula. Esse tem 3 casas. O de lá tem 2, então eu coloco mais um 0 lá na frente. O que apareceu para nós?
37,017 e 37,020. O que nós fazemos? Comparamos a parte decimal. O primeiro tem 0,17, o segundo tem 0,20. É lógico que esse zero aqui na frente não quer dizer nada para nós. Nós vamos ver o número, né? 17 e 20. Está aqui, ó. Comparamos como 17 é menor do que 20. Concluímos que esse primeiro número, 37,017, é menor do que 37,02. Ok? Difícil? Não, né? Vamos mais um exemplo? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. Compare os números a seguir e diga quem que é o maior. 2,1 e 2,09. Tá. Bom, vamos lá. Vamos entender. 2,1, o que a gente faz mesmo? Completa as casas após a vírgula, tá? Esse tem uma casa, esse tem duas, então vou dar uma casa a mais para esse. É só completar com zero. Ficou 2,10 e 2,09. Ora, a parte inteira é igual. Tem que comparar a parte decimal. 10 com 9. 10 e 9, essa que eu vou comparar. 10 não é maior do que 9? Sim. Então, 2,1 é maior que 2,09. Entenderam? Que bom. Mais um exemplo? Vamos praticar. 18,035 e 18,04. Primeira coisa que a gente faz? Iguala as casas após a vírgula. Muito bem. Então vamos colocar 18,035 tem 3 casas, o outro tem só 2. Colocamos um zero lá na frente. Agora sim, né? Ó, 18 e 18, mesmo valor. Vamos comparar a parte decimal. Então vou comparar quem? 35 com 40. Lembrando que esse zero na frente não tem valor para a gente, tá? Então eu estou comparando 35 e 40. Quem que é maior? 40. Então o número de lá é maior que o número de cá. Mas lembrando vocês, a leitura sempre é da esquerda para a direita e nunca de lá para cá, tá? Então como a leitura daqui para lá, eu tenho que falar assim, ó, 18,035 é menor que 18,04. Entenderam? De novo, a leitura é feita da esquerda para a direita e nunca o contrário. Tá bom? Hora da nossa revisão, tá? O que nós vamos falar aqui, né? O que nós vimos hoje? Na aula de hoje falamos mais sobre os números decimais. É todo número que tem uma vírgula, que tem uma parte decimal, ok? Depois, mostramos que eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Um exemplo disso é o nosso sistema monetário, que utilizamos décimos e centésimos. Supermercado, uma compra de mercadoria, negociação, a passagem de ônibus, né? Então, todas têm essa negociação, sistema monetário. E isso está presente no nosso dia a dia, tá bom? Depois, relembramos que o quadro posicional de valores, ok? Tá. Praticamos a comparação de números decimais. Como é que eu faço para comparar números decimais? Né? Se o valor inteiro é o mesmo, o que eu faço? Eu vou colocar a quantidade de zeros depois da vírgula, completo as casas para ficarem iguais. Depois que essas casas estão iguais, aí sim eu vou comparar a parte decimal e aí eu vou ver quem que é maior, quem que é menor, tá? Esse é o primeiro momento. Na próxima aula a gente vai falar de soma de números decimais e subtração de números decimais. E na sequência, multiplicação de números decimais, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.